E se é para falar de polêmica, se é para discutir, vamos começar com tudo. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o presidente Lula afirmou que não deu tempo de discutir o decreto que aumentou o IOF. Não conseguiram discutir? O tema tem gerado atritos para o governo, que pode anunciar ainda hoje um pacote de alternativa ao IOF. Vamos acompanhar o que o presidente disse desta vez. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, a Fazenda trabalhou e era uma sexta-feira que fez o anúncio, tá? Eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão, sabe? Não aconteceu, porque era uma sexta-feira e eles queriam anunciar rápido isso. Será que eu estou com uma vontade ou o presidente tem uma chamada pública no Haddad no afã de agir apressado? O presidente também destacou que não considera o aumento do IOF um erro e afirmou que se aparecerem propostas melhores, elas até podem ser discutidas. Vamos ouvir? Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Em nenhum momento. A apresentação da UF foi o que eles tinham pensado naquele instante. Sabe? Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai enviar ao Congresso Nacional um pacote de ajustes nas contas públicas com impacto duradouro e longo. Vamos ouvir. Nós chegamos a um entendimento, pequenos detalhes para serem arbitrados, de fato pequenos. Eu penso que o plano de voo está bem montado. Vamos todos hoje, antes da viagem do presidente, apresentar a ele todos os pontos. E eu acredito que o plano de voo está bom. Acredito que até superior ao que nós fizemos o ano passado, um alcance ainda maior do que o do ano passado, e do meu ponto de vista, dá uma estabilidade duradoura para as contas no próximo período. Mais uma vez estão trocando uma medida pelo futuro. As medidas serão propostas para calibrar o decreto de elevação do IOF. Segundo Haddad, o pacote inclui ao menos uma PEC, um projeto de lei e talvez uma medida provisória, jogando lá para frente, né? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o IOF não deveria ser usado como instrumento de política arrecadatória. Segundo o Galípolo, o Banco Central precisa aguardar o desenho final do imposto para incorporá-lo em suas projeções. Vamos começar com a economista Carla Beni. Carla, aí tem um material farto para você analisar e o nosso espectador quer saber. Em primeiro lugar, por que o IOF não deve ser usado como instrumento meramente arrecadatório? Ou seja, eu aumento o IOF porque eu estou precisando de mais dinheiro para o governo continuar gastando. Quais são os efeitos colaterais que o aumento do IOF pode trazer em relação ao capital estrangeiro? Talvez me parece que é isso. O que significa o aumento do IOF pode sinalizar um controle de capital? Explica para a gente, em primeiro lugar, isso aqui. Boa tarde a todos, meus amigos de bancada aqui. O imposto de operações financeiras, ele tem uma função regulatória, exatamente como o próprio Galípolo falou. Só que, no fundo, todos os impostos também entram como funções arrecadatórias, só que os impostos têm funções diferentes. Então, por exemplo, o imposto do tabaco tem a função de encarecer o produto, porque... Você viu, o espírito do homem entrou aqui no estúdio, mas pode falar. O imposto do tabaco, ele tem a função de encarecer o produto para você consumir menos. Então, os impostos, eles têm
a questão arrecadatória, mas tem funções distintas. A questão do IOF, ela abre 2 pontos. O primeiro, quando você vai pegar empréstimos, por exemplo, então uma empresa vai pegar um empréstimo e aí aumenta o IOF. Aí a gente tem uma questão mais restritiva de crédito, de encarecimento. Outro ponto que o IOF entra é a questão do controle de capitais. E aqui a gente tem que também levar a seguinte questão, ou seja, há um certo, digamos assim, endeusamento com relação ao controle de capitais, como se isso não pudesse ser feito. Sim, você pode fazer controle de capitais via IOF. Eu acho que, no fundo, a confusão toda é a forma que foi dito e o pior foi o retrocesso. Voltar atrás num ponto específico só para fundos no exterior, eu acho que esse daí foi o grande problema de todo esse imbróglio, digamos assim, do IOF. Pois é. Felipe Monteiro, claramente o presidente criticou o Haddad, dizendo que ele agiu de maneira apressada. O Haddad, no afã de querer resolver o problema, não consultou o Banco Central, não consultou os outros departamentos de economia ligados à economia no governo. Você acha que isso enfraquece a posição do Haddad perante o governo enquanto ministro? E o elo que o mantém lá é apenas um elo de lealdade e amizade que ele mantém com o presidente Lula? Ô Capês, eu confesso que eu vendo o Lula criticar o Haddad da forma como ele criticou, eu fico extremamente desconfortável, né? Eu acho que o Lula está sendo extremamente deselegante com o Haddad, falando que o Haddad não discutiu com ele o aumento do IOF, a nova estruturação do IOF. Isso é muito deselegante, né? Está colocando o Haddad contra a população e colocando o Haddad como o único responsável pela baixa popularidade dessa medida do governo, não é? Então, eu sinto que o Lula, infelizmente, não assumiu para si, né, essa questão do IOF. O fato é que o governo precisa arrecadar mais e, infelizmente, está usando o IOF, que é um imposto regulatório, né, e extra fiscal, para arrecadar 30 a 50 bilhões de reais a mais no ano. Se essa medida é correta ou acertada, não dá para. Eu nem vou estar nesse mérito, mas o fato é que, infelizmente, né, no meu modo de ver, se o governo se utilizar desses recursos visando desenvolver mais o Brasil, visando mais crescimento econômico, eu não vejo como nenhum problema. Agora, para fechar, né, e ir atrás do tal de déficit fiscal zero, eu acho que é uma política completamente equivocada. E muito me surpreende o Galípolo, que advogava anteriormente pela independência do Banco Central, querer criticar uma medida do governo dizendo que não foi ouvido. Pelo amor de Deus, né? Se o Banco Central ele é independente e autônomo, e se política fiscal quem faz é o governo federal, inclusive o próprio Banco Central, na sua resolução, quando manteve a taxa Selic, falou exatamente que precisava buscar mais arrecadação, mais equilíbrio fiscal, né? Quem tem que buscar o equilíbrio fiscal e a política fiscal é o governo federal. Então não tem que ficar batendo toda hora no Banco Central para procurar a aprovação do Galípolo em relação a essa medida. Já que o Banco Central é independente e autônomo, no modo de ver, é independente e autônomo para o governo, não para os bancos. Continua sendo cooptado pelos bancos, o Banco Central. Mas se é independente em relação ao governo federal, que o Galípolo, pelo menos, fique no seu papel de banqueiro do Banco Central e fique somente restrito à questão da taxa de juros. Porque, infelizmente, no Brasil, não há um mandato dual para o presidente do Banco Central, então você fica responsável pela questão das metas da inflação. O que ele pode ver é um absurdo. Então, eu queria destacar aqui, Capês, que eu acho um absurdo o Lula colocar toda a crítica do IOF nas costas do ministro Haddad. Então, a Carla Bene, nossa economista, pediu a palavra. Tem uma coisa, o Gabriel Galípolo é um economista experiente e consagrado. Fernando Haddad não entende nada de economia. Se ele indicou o Haddad, se o Haddad indicou o Galípolo, ele deveria pelo menos consultar a opinião. A Carla Bene pediu a palavra. Carla, eu queria que você, em rápidas palavras, além do comentário que você vai fazer, explicasse o seguinte: por que a elevação do IOF sinaliza controle de capital? Que tipo de leitura é feita que as pessoas interpretam aquilo como controle de capital? E o que significaria este controle de capital? Essa é a pergunta, e eu sei que, além disso, você quer fazer uma parte em relação ao que disse o Felipe Monteiro.
A minha questão ela é apenas técnica, só para organizar uma estrutura. O Sistema Financeiro Nacional, ele tem um órgão máximo. E o órgão máximo, ele é presidido pelo ministro da Fazenda, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, as políticas monetárias e creditícias nossas saem do Conselho Monetário Nacional. Então, para deixar organizado, o Haddad, ao resolver mexer no IOF, ele não precisaria nem falar com o Banco Central e nem falar com o presidente da República, porque a política creditícia nossa e política monetária, ela é feita no Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, junto com a CVM, eles são supervisores. Então, só para organizar isso. Todavia, podia ter dito, podia ter conversado, aí é uma discussão, digamos assim, mais política na nossa mesa, mas ele não precisa, a decisão não é do Banco Central, a decisão é do Conselho Monetário Nacional. A questão do CAPES com relação a controle de capitais, porque é o seguinte, se você tem um fundo, você aplica o seu dinheiro fora do país, você tem 1% de imposto e aí você vai passar a ter 3% de imposto para aplicar o seu dinheiro fora do país, isso daí é considerado controle de capitais. Ou seja, há uma ideia que é muito antiga, vem lá desde o Consenso de Washington, que os países deveriam ter livre fluxo de capitais. E qualquer tributação que mexa nisso é considerada uma dificuldade para que você possa usar o seu dinheiro em qualquer país da forma que você quiser. Espero ter respondido. Muito bem explicado. Agora, Priscila Silveira, ele não precisaria ter consultado, mas não precisar não significa que ele não deveria ter consultado, porque ele não é economista e o outro é. Agora, se ele não precisaria ter consultado e não consultou, menos importante. Se ele não precisaria consultar e ele não consultou, então por que ele está voltando atrás? Então ele não precisaria consultar, não consultou e decidiu errado, tanto que ele está voltando atrás. Esse governo não está um desacerto? Parece uma biruta de aeroporto. Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui de bancada, toda a nossa audiência. Capês, como bem colocou aqui a minha querida amiga Carla, né, trazendo aqui as questões técnicas dentro da sua, obviamente, tecnicidade da economia, a gente tem um preceito hierárquico dentro de todas as relações. Então, claro que ele não precisaria mesmo pedir, e isso eu vejo com bons olhos, porque a gente vê que o presidente não interfere, ou não tem interferido nos seus ministérios, né? Agora, pedido né? bênção, digamos assim. Só que, em contrapartida, eu tenho aqui que fazer uma pequena crítica. Ficou bom para o presidente, porque se ele não pediu a bênção, digamos assim, ao presidente e deu errado, o presidente se sentiu ali no direito de criticá-lo. Então, na verdade, quem se saiu bem foi o presidente Lula, como se dissesse assim, mais ou menos, né? Ele não me pediu, não teria que me pedir, mas se tivesse me pedido, quem sabe eu não teria feito diferente, agora a gente precisa resolver. Então, no frigir dos ovos, ele se saiu bem. Agora, quero aqui fazer dois pontos rapidamente, né? Deixa eu livre para criticar, que eu até tinha falado sobre isso. E com relação a esse plano do IOF, o que eu percebi, né? Eu acho que o Haddad, claro, já está claro, ele mesmo disse que se antecipou, né? E ao invés dele fazer esse plano, que na minha visão é paliativo, né? Ele teria que ter discutido algo que fosse a longo prazo. Né? Por isso que a gente observa esse erro. Então, eu acho que ele quis apagar o incêndio, usou uma coisa que não proliferou o incêndio, digamos assim, e agora ele falou, puxa, o incêndio agora está muito grande, eu preciso ver o que fazer. Então, eu acho que ele realmente, né, tentando corrigir preceitos históricos havidos aí, né, desse descontrole contábil, de dinheiro, enfim, do nosso país. Ele fez isso para poder arrecadar, mas eu acho que qualquer pessoa que mexa com qualquer que seja o dinheiro, aqui pegando a fala rapidamente do PP, quando ele diz que realmente arrecadar faz o crescimento econômico, eu concordo, mas nenhum equilíbrio vai acontecer se não deixar de gastar. Pode arrecadar o que for, mas se continuar arrecadando, vai ter crescimento econômico, mas se continuar gastando, eu acho que nesse ponto há uma falha nesse governo, não só quanto à comunicação, mas também com a questão de deixar, né, de gastar para poder fazer um maior equilíbrio aí econômico, Capês? Estados assistencialistas têm sociedade fraca e Estado forte. Dura quando a sociedade está muito fraca, o Estado não consegue mais arrecadar. Agora, eu queria pedir licença, Rodolfo Mares, porque enquanto eu falava, o Felipe Monteiro me hostilizava
de maneira agressiva e ostensiva. Então, eu gostaria que ele tivesse a possibilidade de apartear, porque aqui é democrático. Porque me parece o seguinte, Felipe Monteiro, que esse governo está sem rumo. Ele não tem planejamento, não sabe para onde vai. Ele aumenta o IOF, depois ele volta atrás. Agora estão falando de reforma administrativa. É tão óbvio que a reforma administrativa é mais importante que a tributária, que ela antecede a tributária. Agora esse governo está lá. 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, um pouquinho de 16. Volta agora 23, 24, 25 e vem falar em reforma administrativa agora. Dá a impressão que joga para a galera. Joga os planos para frente e fala, agora vamos fazer reforma administrativa. Precisa de uma PEC, medida provisória, um projeto de lei, e se não conseguirmos, a culpa é do Congresso. Não é um governo que está sem projeto e tira a responsabilidade trocando por narrativas e factoides. Por que você está me hostilizando por eu ter falado isso? Eu quero te ouvir. Não hostilizei não, Capês. Só acho absurdo você falar toda hora que o Haddad não entende nada de economia. Mas entende? Não entende nada de economia. Entendo. O presidente do Banco Central americano, para você saber, é formado em Direito também, assim como o Haddad. E teve o seu college, o major em política, né? Ou seja, o Haddad tem doutorado em Direito, em Economia, no caso, não é? E tem uma equipe toda que dá suporte ao Haddad, que são economistas bons também. Então, você querer uma picuinha para criticar o governo pela crítica, aí nesse ponto, criticar de homem ainda, né? Ele não entende economia. O Galípolo entende mais de economia do que o Haddad. Deveria se reverenciar o Galípolo, o Haddad, como está fazendo, bater na porta do Banco Central. Não, claro que não. Cada um pode fazer política de forma diferente e de forma consistente. É esse ponto que eu queria colocar aqui. Bom, a Carla Bene também disse que ele entende de economia. Então, diante disso, eu volto atrás. Então, ele está tomando se ele entende de economia, ele está tomando as medidas econômicas corretas, Carla Bene? As medidas são políticas, independente de qualquer coisa. No entanto, que ele voltou atrás em 24 horas. Ele recebeu alguns telefonemas, provavelmente, de gestores de fundos de multimercado internacionais, que são os verdadeiros donos do país, em grande medida, com outros grupos. Então, ele anunciou o aumento do IOF para quem tem fundo lá fora, no exterior, e menos de 24 horas depois ele teve que voltar atrás. Então, acho que esse recuo, ele sinaliza um jogo de forças e deixou muito claro quem ganha. Ou seja, é um pequeno grupo de fundos de hedge e de fundos de multimercado. E eles mandaram ele voltar atrás. Muito bem. Então, é o que você fala, o conhecimento acadêmico nem necessariamente é o conhecimento prático. A experiência, o conhecimento empírico é muito importante. Os dias ainda não sabem o que só os anos conhecem. Meu querido Rodolfo Marins, o que você acha dessa confusão toda? Um governo gastando dinheiro a rodo, não dá mais para botar a culpa nos Yanomamis, na Amazônia, agora já afrouxaram as leis ambientais. Então, a questão econômica, o governo vai ter que encarar. Está conduzindo bem a economia ou está a maior confusão? Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, você que nos assiste. Olha só, eu vou começar de trás para frente com a fala da nossa economista Carla, que compõe a nossa mesa hoje de debates. Ela disse que ele voltou atrás, Haddad, voltou atrás porque foi consultado pelos donos do nosso país, donos do nosso dinheiro, que são os bancários, ou os banqueiros, melhor dizendo, ok? Nitidamente, já cai em contradição quando nós falamos que ele entende alguma coisa de economia. Não entende de economia, porque ninguém toma uma medida paliativa dessa forma sem consultar quem de fato é o dono do dinheiro. Ninguém toma uma medida dessa, mesmo sendo da responsabilidade dele e não tendo que ter autorização do presidente da República, nem do Banco Central, sem consultar o maior poder executivo, que é o nosso presidente. Isso já mostra o quão errado é essa disputa de poderes, principalmente na forma de conduzir o Banco Central, na forma de conduzir a economia do país. Se não tem conversa entre essas máximas, dificilmente nós teremos uma economia sadia. E olha só, a entrevista do Lula hoje, o tema principal dessa entrevista do Lula hoje era de fato o IOF. E ele discursou durante 32 minutos sem tocar no assunto. Só foi aberto os microfones para os repórteres depois de 32 minutos e aí sim, quando indagado sobre o IOF, ele resolveu responder. E aí, eu concordo com algumas partes que foram ditas aqui na mesa e discordo de algumas, como, por exemplo, do Lula não se responsabilizar. Se a gente entender a hermenêutica e se a gente entender
principalmente o que ele quis dizer de uma forma mais minuciosa, nós vamos entender que o Lula fez sim uma meia-culpa, tentando isentar totalmente o Haddad dessa responsabilidade do IOF. Quando ele diz o seguinte, abro aspas aqui, tá? No que o Lula diz. Ele disse que em momento algum o Haddad se negou a conversar ou rever alguns pontos sobre o IOF. Se o Haddad não se negou a fazer essas ponderações e rever esses pontos, o Lula automaticamente faz uma meia-culpa, porque o Haddad se mostrou disposto e disponível, ainda mais, a estar fazendo essas ponderações e rever esse assunto. E o Lula, nesse caso, para mim, faz uma situação de meia-culpa. E entre os assuntos hoje que o Lula comentou, foram 17, eu coloquei 12 aqui, só para a gente, eu sei que ao longo do programa, Capês, nós iremos discutir sobre esse assunto. Ele falou sobre o IOF, que foi o tema que mais foi discutido, obviamente, mas também falou sobre a Marina Silva, sobre Eduardo Bolsonaro, sobre Israel, voltando a dizer que Israel comete o genocídio. Olha a responsabilidade de fala do presidente. Donald Trump, Alexandre de Moraes se pôs ali, né, como o líder do executivo, à disposição em defender ainda mais o nosso STF, sobretudo Alexandre de Moraes, que vem travando batalha lá com os Estados Unidos. Falou sobre a França, a visita, mais uma visita que ele vai fazer agora como chefe de Estado à França, sobre o Macron, obviamente, sobre a margem equatorial, que é um assunto que os repórteres conseguiram ali perguntar para ele, sobre o nosso PIB, e aí ele vem com aquele discurso de que o nosso PIB teve o maior aumento nos últimos anos e é indiscutível que o PIB realmente cresceu. E falou sobre a COP30 e finalmente falou sobre os BRICS. E aí a gente vê os repórteres totalmente ali engajados em tentar extrair do presidente assuntos que são de suma importância para o nosso país. E o IOF foi um deles. Agora, Carla Bene, o companheiro Haddad não está sendo fritado pelo governo? Porque o presidente vem e fala publicamente, no meio desse monte de assunto, ele destaca, o Haddad, no afã, vamos interpretar, no afã de tentar ajudar, acabou se precipitando agora, mas ele é um homem que sabe ouvir, sabe que ele vai voltar atrás. Ou seja, diz claramente, o meu ministro da Fazenda errou. Agora, eu queria que você fizesse uma análise. Nós tivemos um crescimento de PIB. E muitos economistas dizem que esse crescimento de PIB foi turbinado artificialmente no ano passado, quando se deu crédito fácil para a população. Será que esse governo tem como única estratégia aumento de arrecadação, e com isso ele vai mantendo a máquina às custas de dinheiro público injetado de forma assistencialista, mantém a economia funcionando? Essa pode-se dizer que é um governo unilateral, unidirecional? Vamos aumentar a arrecadação, pegar o dinheiro e injetar transferindo renda assistencialista. Você acha que isso aí se sustenta durante muito tempo? Eu quero ouvir a economista Carla Bene com o comentário do advogado, economista e polêmico Felipe Monteiro. Bom, o crescimento do PIB nosso nesse primeiro trimestre agora, em comparação com o ano passado, ele foi puxado grande parte sobre o agro, né, que cresceu 12%, mas o agro corresponde a apenas 6,5% do PIB. 70% são serviços e 20 e poucos por cento indústria. Então, dentro da construção do PIB, nós tivemos alguns aumentos importantes. Então, por exemplo, o investimento. O investimento é um foco central, que é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. Então, os investimentos, eu sempre uso esse termo para ficar bem fácil de entender. O investimento de hoje é o emprego de amanhã. Então, se você tem um investimento que ele vem via setor privado e setor público, os dois caminham juntos. Isso daí é muito importante para dar a sustentabilidade que o Capês estava me perguntando. Então, essa construção do PIB que tem uma resistência importante, a gente cresceu aí esses 2 anos a 3%, vai crescer menos esse ano por causa da taxa de juros. Então, o crescimento do PIB tem essa questão e sim, tem a ver com o aumento de massa salarial e tem a ver com o retorno do aumento real do salário mínimo. Então, o salário mínimo voltou a ter um crescimento real, porque você pode incorporar o PIB além do INPC. Então, sim, esses são os componentes que nós tivemos. E o governo atual foi eleito numa frente ampla e o Lula disse, quando foi eleito, que ele ia colocar o pobre no orçamento. Então, essa é a plataforma. Um país desigual como o nosso, a gente precisa realmente pensar em políticas públicas e acentuá-las, inclusive.
Então, essas políticas públicas são importantes, elas são fundamentais e, de qualquer maneira, elas estão aprovadas dentro do orçamento. Caso não estejam, vai ter que fazer algum outro tipo de ajuste ou elas acabam não sendo executadas. Então, aqui são algumas considerações aí.